existe um rio, a árvore da vida. Sim, ele viu. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Todo-Poderoso. Hoje, Jesus, ele revela o brilho que você tem. Você vai sentir uma presença que você nunca sentiu na sua vida. Sou mais que vencedor. Aleluia, aleluia, aleluia. Santos, santos, santos são. Deus está se apresentando ao seu povo. Essa obra é assim. Ela devolve o bem para a nação. Entra nessa casa, nessa família. Começa a distribuir a graça do Espírito. Dizer ao Senhor que tudo é feito para a sua glória, é por ti, é para ti. Esse Deus é Deus, igreja. Pode glorificar bem forte. Naamã é curado de lepra. É uma doença que preocupa ainda a medicina, a lepra. E Naamã foi curado disso. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor, o quê? Dera vitória à Síria. Era um homem de guerra. Era ele herói da guerra, porém leproso. Não tinham uma missão que este não vencia. Todas as missões dadas a ele, ele vencia. Um bom soldado. Era um sujeito de guerra e consagrado rei, ou seja, herói de guerra. Ele tinha um reconhecimento do seu rei. Este homem tinha um reconhecimento do exército da Síria. Era temido, respeitado pelas obras das tuas mãos. Tinha ele um reconhecimento. Mas ele era um sujeito infeliz. A felicidade do homem não se completa. Não se completa a felicidade do homem em tanto dinheiro, em tantas medalhas, em tantos reconhecimentos que os homens possam dar. Mas quando este encontra a salvação para a sua alma, amém, meu irmão? Uma miúda tinha sido levada cativo de Israel para a Síria. Numa das missões que ele saiu, eles invadiram Israel e de lá gostou de uma menina e levou a menina para o serviço da sua mulher.
E essa miúda trabalhava em casa dele, cuidava das coisas da senhora, era uma doméstica em casa. Mas não importa aonde a vida te levar ou te colocar, esta vida que nós vivemos, ou esta terra, a vida vai nos levar a lugares que nós não gostaríamos de lá chegar. Mesmo quando você é de Deus, mesmo quando você é fiel, mesmo quando você se converteu para Deus, em algum momento, o próprio Deus vai permitir com que a vida te leve a algum lugar que você não gostaria de lá estar, mas para cumprir o propósito dele. Amém, pessoal? E você deve acreditar na fidelidade. É por isso que nós insistimos no povo para serem fiéis. Porque quando você é fiel, você consegue acreditar na fidelidade de Deus para consigo. Agora, quando você não é fiel, logo a princípio, quando vem os problemas, o diabo já começa a colocar dúvidas. Como é que Deus vai te ouvir se você não é fiel? E quando o diabo começa a atacar, você se sente frágil e inseguro. Aí, gota de água. O diabo leva. Mas quando você tem prática de fidelidade, independentemente da situação que a vida te conduzir, você consegue acreditar que Deus é fiel e Ele está perto de si e que o fim será feliz. Amém, pessoal? O fim será feliz. Agora, se você não é fiel, não tem como. A dúvida vai bater, a insegurança vai bater, você vai ficar desesperado e o diabo vai levar. Mas quando você é fiel, você consegue bater o pé no chão, você tem certeza de que Deus é contigo e Deus está trabalhando, ainda que no momento você não esteja vendo nada, mas você crê que Deus está trabalhando a seu favor e a coisa vai mudar. Diz aqui, ó. Disse ela, versículo 3, a menina, a sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, é isso? Ele o restauraria da sua lepra. Tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta, está lá em Samaria o profeta, tomara que você fosse para lá, diante do profeta, e ele curaria você de toda essa lepra. Em que situação se encontrava essa jovem, igreja? Cativa, escrava. Era para ela pensar nela, não pensar nos outros. Essa é a mentalidade que o diabo se faz passar às pessoas. Como é que você vai estender a mão para ajudar se você está precisando? Como é que você vai falar de Deus se nem calçado você tem, nem comida você tem para comer? Como é que você vai falar de Deus se você está cheio de dívida? Deus é Deus acima de dívida, com dívida, sem dívida, doente, pobre. Deus é o quê? É Deus. Deus está acima de tudo isso. O amor de Deus. Tanta beleza é sem igual ao redor do trono. Existe um rio, a árvore da vida. Sim, ele viu. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Todo-Poderoso. Hoje, Jesus, Ele revela o brilho que você tem. Você vai sentir uma presença que você nunca sentiu na sua vida. Mais que vencedor.
aleluia, aleluia. Santos, santos, santos são. Deus está se apresentando ao seu povo. Essa obra é assim. Ela devolve o bem para a nação. Entra nessa casa, nessa família. Começa a distribuir a graça do Espírito. Dizer ao Senhor que tudo é feito para a sua glória, é por ti, é para ti. Esse Deus é Deus, igreja. Pode glorificar bem forte. Naamã é curado de lepra. É uma doença que preocupa ainda a medicina, a lepra. E Naamã foi curado disso. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor, o quê? Dera vitória à Síria. Era um homem de guerra. Era ele herói da guerra, porém leproso. Não tinham uma missão que este não vencia. Todas as missões dadas a ele, ele vencia. Um bom soldado. Era um sujeito de guerra e consagrado rei, ou seja, herói de guerra. Ele tinha um reconhecimento do seu rei. Este homem tinha um reconhecimento do exército da Síria. Era temido, respeitado pelas obras das tuas mãos. Tinha ele um reconhecimento. Mas ele era um sujeito infeliz. A felicidade do homem não se completa. Não se completa a felicidade do homem em tanto dinheiro, em tantas medalhas, em tantos reconhecimentos que os homens possam dar. Mas quando este encontra salvação para a sua alma, amém, meu irmão? Uma miúda tinha sido levada cativo de Israel para a Síria. Numa das missões que ele saiu, eles invadiram Israel e de lá gostou de uma menina e levou a menina para o serviço da sua mulher. E essa miúda trabalhava em casa dele, cuidava das coisas da senhora, era uma doméstica em casa. Mas não importa aonde a vida te levar ou te colocar, esta vida que nós vivemos, ou esta terra, a vida vai nos levar a lugares que nós não gostaríamos de lá chegar. Mesmo quando você é de Deus, mesmo quando você é fiel, mesmo quando você se converteu para Deus, em algum momento, o próprio Deus vai permitir com que a vida te leve a algum lugar que você não gostaria de lá estar, mas para cumprir o propósito dele. Amém, pessoal? E você deve acreditar na fidelidade. É por isso que nós insistimos no povo para serem fiéis.
Porque quando você é fiel, você consegue acreditar na fidelidade de Deus para consigo. Agora, quando você não é fiel, logo a princípio, quando vem os problemas, o diabo já começa a colocar dúvidas. Como é que Deus vai te ouvir se você não é fiel? E quando o diabo começa a atacar, você se sente frágil e inseguro. Aí, gota de água. O diabo leva. Mas quando você tem prática de fidelidade, independentemente da situação que a vida te conduzir, você consegue acreditar que Deus é fiel e Ele está perto de si e que o fim será feliz. Amém, pessoal? O fim será feliz. Agora, se você não é fiel, não tem como. A dúvida vai bater, a insegurança vai bater, você vai ficar desesperado e o diabo vai levar. Mas quando você é fiel, você consegue bater o pé no chão, você tem certeza de que Deus é contigo e Deus está trabalhando, ainda que no momento você não esteja vendo nada, mas você crê que Deus está trabalhando a seu favor e a coisa vai mudar. Diz aqui, ó. Disse ela, versículo 3, a menina, a sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, quem está em Samaria, é isso? Ele o restauraria da sua lepra. Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, está lá em Samaria o profeta, tomara que você fosse para lá, diante do profeta, e ele curaria você de toda essa lepra. Em que situação se encontrava essa jovem, igreja? Cativa, escrava. Era para ela pensar nela, não pensar nos outros. Essa é a mentalidade que o diabo se faz passar às pessoas. Como é que você vai estender a mão para ajudar se você está precisando? Como é que você vai falar de Deus se nem calçado você tem, nem comida você tem para comer? Como é que você vai falar de Deus se você está cheio de dívida? Deus é Deus acima de dívida, com dívida, sem dívida, doente, pobre. Deus é o quê? É Deus. Deus está acima de tudo isso. O amor de Deus. Tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida. Sim, ele viu. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Todo-Poderoso. Hoje, Jesus, Ele revela o brilho que você tem. Você vai sentir uma presença que você nunca sentiu na sua vida. Mais que vencedor. Aleluia, aleluia, aleluia. Santos, 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 santos. Deus está se apresentando ao seu povo. Essa obra, ela devolve o bem para a nação. Entra nessa casa, nessa família. Começa a distribuir a graça do Espírito.
Dizer ao Senhor que tudo é feito para a sua glória, é por ti, é para ti. Esse Deus é Deus, igreja. Pode glorificar bem forte. Naamã é curado de lepra. É uma doença que preocupa ainda a medicina, a lepra. E Naamã foi curado disso. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor, o quê? Dera vitória à Síria. Era um homem de guerra. Era ele herói da guerra, porém leproso. Não tinham uma missão que este não vencia. Todas as missões dadas a ele, ele vencia. Um bom soldado. Era um sujeito de guerra e consagrado rei, ou seja, herói de guerra. Ele tinha um reconhecimento do seu rei. Este homem tinha um reconhecimento do exército da Síria. Era temido, respeitado pelas obras das tuas mãos. Tinha ele um reconhecimento. Mas ele era um sujeito infeliz. A felicidade do homem não se completa. Não se completa a felicidade do homem em tanto dinheiro, em tantas medalhas, em tantos reconhecimentos que os homens possam dar. Mas quando este encontra salvação para a sua alma, amém, meu irmão? Uma miúda tinha sido levada cativo de Israel para a Síria. Numa das missões que ele saiu, eles invadiram Israel e de lá gostou de uma menina e levou a menina para o serviço da sua mulher. E essa miúda trabalhava em casa dele, cuidava das coisas da senhora, era uma doméstica em casa. Mas não importa aonde a vida te levar ou te colocar, esta vida que nós vivemos, ou esta terra, a vida vai nos levar a lugares que nós não gostaríamos de lá chegar. Mesmo quando você é de Deus, mesmo quando você é fiel, mesmo quando você se converteu para Deus, em algum momento, o próprio Deus vai permitir com que a vida te leve a algum lugar que você não gostaria de lá estar, mas para cumprir o propósito dele. Amém, pessoal? E você deve acreditar na fidelidade. É por isso que nós insistimos no povo para serem fiéis. Porque quando você é fiel, você consegue acreditar na fidelidade de Deus para consigo. Agora, quando você não é fiel, logo a princípio, quando vem os problemas, o diabo já começa a colocar dúvidas. Como é que Deus vai te ouvir se você não é fiel? E quando o diabo começa a atacar, você se sente frágil e inseguro. Aí, gota de água. O diabo leva. Mas quando você tem prática de fidelidade, independentemente da situação que a vida te conduzir, você consegue acreditar que Deus é fiel e Ele está perto de si e que o fim será feliz. Amém, pessoal? O fim será feliz. Agora, se você não é fiel, não tem como. A dúvida vai bater, a insegurança vai bater, você vai ficar desesperado e o diabo vai levar. Mas quando você é fiel, você consegue bater o pé no chão
você tem certeza de que Deus é contigo e Deus está trabalhando, ainda que no momento você não esteja vendo nada, mas você crê que Deus está trabalhando a seu favor e a coisa vai mudar. Diz aqui, ó. Disse ela, versículo 3, a menina, a sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, quem está em Samaria, é isso? Ele o restauraria da sua lepra. Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, está lá em Samaria o profeta, tomara que você fosse para lá, diante do profeta, e ele curaria você de toda essa lepra. Em que situação se encontrava essa jovem, igreja? Cativa, escrava. Era para ela pensar nela, não pensar nos outros. Essa é a mentalidade que o diabo se faz passar às pessoas. Como é que você vai estender a mão para ajudar se você está precisando? Como é que você vai falar de Deus se nem calçado você tem, nem comida você tem para comer? Como é que você vai falar de Deus se você está cheio de dívida? Deus é Deus acima de dívida, com dívida, sem dívida, doente, pobre. Deus é o quê? É Deus. Deus está acima de tudo isso. O amor de Deus. Tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida. Sim, ele viu. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Todo-Poderoso. Hoje, Jesus, ele revela o brilho que você tem. Você vai sentir uma presença que você nunca sentiu na sua vida. Mais que vencedor. Aleluia, aleluia, aleluia. Santos, santos, santos são. Deus está se apresentando ao seu povo. Essa obra é assim. Ela devolve o bem para a nação. Entra nessa casa, nessa família. Começa a distribuir a graça do Espírito. Dizer ao Senhor que tudo é feito para a sua glória, é por ti, é para ti. Esse Deus é Deus, igreja. Pode glorificar bem forte. Naamã é curado de lepra. É uma doença que preocupa ainda a medicina, a lepra. E Naamã foi curado disso. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor, o quê? Dera vitória à Síria.
Era um homem de guerra. Era ele herói da guerra, porém leproso. Não tinham uma missão que este não vencia. Todas as missões dadas a ele, ele vencia. Um bom soldado. Era um sujeito de guerra e consagrado rei, ou seja, herói de guerra. Ele tinha um reconhecimento do seu rei. Este homem tinha um reconhecimento do exército da Síria. Era temido, respeitado pelas obras das tuas mãos. Tinha ele um reconhecimento. Mas ele era um sujeito infeliz. A felicidade do homem não se completa. Não se completa a felicidade do homem em tanto dinheiro, em tantas medalhas, em tantos reconhecimentos que os homens possam dar. Mas quando este encontra salvação para a sua alma, amém, meu irmão? Uma miúda tinha sido levada cativo de Israel para a Síria. Numa das missões que ele saiu, eles invadiram Israel e de lá gostou de uma menina e levou a menina para o serviço da sua mulher. E essa miúda trabalhava em casa dele, cuidava das coisas da senhora, era uma doméstica em casa. Mas não importa aonde a vida te levar ou te colocar, esta vida que nós vivemos, ou esta terra, a vida vai nos levar a lugares que nós não gostaríamos de lá chegar. Mesmo quando você é de Deus, mesmo quando você é fiel, mesmo quando você se converteu para Deus, em algum momento, o próprio Deus vai permitir com que a vida te leve a algum lugar que você não gostaria de lá estar, mas para cumprir o propósito dele. Amém, pessoal? E você deve acreditar na fidelidade. É por isso que nós insistimos no povo para serem fiéis. Porque quando você é fiel, você consegue acreditar na fidelidade de Deus para consigo. Agora, quando você não é fiel, logo a princípio, quando vem os problemas, o diabo já começa a colocar dúvidas. Como é que Deus vai te ouvir se você não é fiel? E quando o diabo começa a atacar, você se sente frágil e inseguro. Aí, gota de água. O diabo leva. Mas quando você tem prática de fidelidade, independentemente da situação que a vida te conduzir, você consegue acreditar que Deus é fiel e Ele está perto de si e que o fim será feliz. Amém, pessoal? O fim será feliz. Agora, se você não é fiel, não tem como. A dúvida vai bater, a insegurança vai bater, você vai ficar desesperado e o diabo vai levar. Mas quando você é fiel, você consegue bater o pé no chão, você tem certeza de que Deus é contigo e Deus está trabalhando, ainda que no momento você não esteja vendo nada, mas você crê que Deus está trabalhando a seu favor e a coisa vai mudar. Diz aqui, ó. Disse ela, versículo 3, a menina, a sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, é isso? Ele o restauraria da sua lepra. Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, está lá em Samaria o profeta, tomara que você fosse para lá, diante do profeta, e ele curaria você de toda essa lepra.
Em que situação se encontrava essa jovem, igreja? Cativa, escrava. Era para ela pensar nela, não pensar nos outros. Essa é a mentalidade que o diabo se faz passar às pessoas. Como é que você vai estender a mão para ajudar se você está precisando? Como é que você vai falar de Deus se nem calçado você tem, nem comida você tem para comer? Como é que você vai falar de Deus se você está cheio de dívida? Deus é Deus acima de dívida, com dívida, sem dívida, doente, pobre. Deus é o quê? É Deus. Deus está acima de tudo isso. O amor de Deus. Tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida. Sim, ele viu. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Todo-Poderoso. Hoje, Jesus, ele revela o brilho que você tem. Você vai sentir uma presença que você nunca sentiu na sua vida. Mais que vencedor. Aleluia, aleluia, aleluia. Santos, santos, santos são. Deus está se apresentando ao seu povo. Essa obra é assim. Ela devolve o bem para a nação. Entra nessa casa, nessa família. Começa a distribuir a graça do Espírito. Dizer ao Senhor que tudo é feito para a sua glória, é por ti, é para ti. Esse Deus é Deus, igreja. Pode glorificar bem forte. Naamã é curado de lepra. É uma doença que preocupa ainda a medicina, a lepra. E Naamã foi curado disso. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor, o quê? Dera vitória à Síria. Era um homem de guerra. Era ele herói da guerra, porém leproso. Não tinham uma missão que este não vencia. Todas as missões dadas a ele, ele vencia. Um bom soldado. Era um sujeito de guerra e consagrado rei, ou seja, herói de guerra. Ele tinha um reconhecimento do seu rei. Este homem tinha um reconhecimento do exército da Síria. Era temido, respeitado pelas obras das tuas mãos. Tinha ele um reconhecimento.
Mas ele era um sujeito infeliz. A felicidade do homem não se completa. Não se completa a felicidade do homem em tanto dinheiro, em tantas medalhas, em tantos reconhecimentos que os homens possam dar. Mas quando este encontra salvação para a sua alma. Amém, meu irmão? Uma miúda tinha sido levada cativo de Israel para a Síria. Numa das missões que ele saiu, eles invadiram Israel e de lá gostou de uma menina e levou a menina para o serviço da sua mulher. E essa miúda trabalhava em casa dele, cuidava das coisas da senhora, era uma doméstica em casa. Mas não importa aonde a vida te levar ou te colocar, esta vida que nós vivemos, ou esta terra, a vida vai nos levar a lugares que nós não gostaríamos de lá chegar. Mesmo quando você é de Deus, mesmo quando você é fiel, mesmo quando você se converteu para Deus, em algum momento, o próprio Deus vai permitir com que a vida te leve a algum lugar que você não gostaria de lá estar, mas para cumprir o propósito dele. Amém, pessoal? E você deve acreditar na fidelidade. É por isso que nós insistimos no povo para serem fiéis. Porque quando você é fiel, você consegue acreditar na fidelidade de Deus para consigo. Agora, quando você não é fiel, logo a princípio, quando vem os problemas, o diabo já começa a colocar dúvidas. Como é que Deus vai te ouvir se você não é fiel? E quando o diabo começa a atacar, você se sente frágil e inseguro. Aí, gota de água. O diabo leva. Mas quando você tem prática de fidelidade, independentemente da situação que a vida te conduzir, você consegue acreditar que Deus é fiel e Ele está perto de si e que o fim será feliz. Amém, pessoal? O fim será feliz. Agora, se você não é fiel, não tem como. A dúvida vai bater, a insegurança vai bater, você vai ficar desesperado e o diabo vai levar. Mas quando você é fiel, você consegue bater o pé no chão, você tem certeza de que Deus é contigo e Deus está trabalhando, ainda que no momento você não esteja vendo nada, mas você crê que Deus está trabalhando a seu favor e a coisa vai mudar. Diz aqui, ó. Disse ela, versículo 3, a menina, a sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, é isso? Ele o restauraria da sua lepra. Tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta, está lá em Samaria o profeta, tomara que você fosse para lá, diante do profeta, e ele curaria você de toda essa lepra. Em que situação se encontrava essa jovem, igreja? Cativa, escrava. Era para ela pensar nela, não pensar nos outros. Essa é a mentalidade que o diabo se faz passar às pessoas. Como é que você vai estender a mão para ajudar se você está precisando? Como é que você vai falar de Deus se nem calçado você tem, nem comida você tem para comer? Como é que você vai falar de Deus se você está cheio de dívida? Deus é Deus acima de dívida, com dívida, sem dívida, doente, pobre. Deus é o quê? É Deus. Deus está acima de tudo isso. O amor de Deus. Tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida. Sim, ele viu. Eu quero
presença que você nunca sentiu na sua vida. Eu sou mais que vencedor. Aleluia, aleluia, aleluia. Santos, santos, santos são. Deus está se apresentando ao seu povo. Essa obra, ela devolve o bem para a nação. Entra nessa casa, nessa família. Começa a distribuir a graça do Espírito. Dizer ao Senhor que tudo é feito para a sua glória, é por ti, é para ti. Esse Deus é Deus, igreja. Pode glorificar bem forte. Naamã é curado de lepra. É uma doença que preocupa ainda a medicina, a lepra. E Naamã foi curado disso. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor, o quê? Dera vitória à Síria. Era um homem de guerra. Era ele herói da guerra, porém leproso. Não tinham uma missão que este não vencia. Todas as missões dadas a ele, ele vencia. Um bom soldado. Era um sujeito de guerra e consagrado rei, ou seja, herói de guerra. Ele tinha um reconhecimento do seu rei. Este homem tinha um reconhecimento do exército da Síria. Era temido, respeitado pelas obras das tuas mãos. Tinha ele um reconhecimento. Mas ele era um sujeito infeliz. A felicidade do homem não se completa. Não se completa a felicidade do homem em tanto dinheiro, em tantas medalhas, em tantos reconhecimentos que os homens possam dar. Mas quando este encontra salvação para a sua alma, amém, meu irmão? Uma miúda tinha sido levada cativo de Israel para a Síria. Numa das missões que ele saiu, eles invadiram Israel e de lá gostou de uma menina e levou a menina para o serviço da sua mulher. E essa miúda trabalhava em casa dele, cuidava das coisas da senhora, era uma doméstica em casa. Mas não importa aonde a vida te levar ou te colocar, esta vida que nós vivemos, ou esta terra, a vida vai nos levar a lugares que nós não gostaríamos de lá chegar. Mesmo quando você é de Deus, mesmo quando você é fiel, mesmo quando você se converteu para Deus, em algum momento, o próprio Deus vai permitir com que a vida te leve a algum lugar que você não gostaria de lá estar.
mas para cumprir o propósito dele. Amém, pessoal? E você deve acreditar na fidelidade. É por isso que nós insistimos no povo para serem fiéis. Porque quando você é fiel, você consegue acreditar na fidelidade de Deus para consigo. Agora, quando você não é fiel, logo a princípio, quando vem os problemas, o diabo já começa a colocar dúvidas. Como é que Deus vai te ouvir se você não é fiel? E quando o diabo começa a atacar, você se sente frágil e inseguro. Aí, gota de água. O diabo leva. Mas quando você tem prática de fidelidade, independentemente da situação que a vida te conduzir, você consegue acreditar que Deus é fiel e Ele está perto de si e que o fim será feliz. Amém, pessoal? O fim será feliz. Agora, se você não é fiel, não tem como. A dúvida vai bater, a insegurança vai bater, você vai ficar desesperado e o diabo vai levar. Mas quando você é fiel, você consegue bater o pé no chão, você tem certeza de que Deus é contigo e Deus está trabalhando, ainda que no momento você não esteja vendo nada, mas você crê que Deus está trabalhando a seu favor e a coisa vai mudar. Diz aqui, ó. Disse ela, versículo 3, a menina.